Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior. Sejam bem-vindos ao meu canal Pod News. E no Pod News de hoje vamos falar sobre diversos assuntos. Vamos debater, vamos falar sobre tudo com a maior clareza que pudermos deixar aqui para que os inscritos, quem não é inscrito, entender também. Então, eu quero que vocês deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo com amigos e familiares para que vejam o meu trabalho. Aqui a gente não tenta fazer nada de maneira que seja alarmante. Pelo contrário, o meu trabalho é tentar descomplicar as coisas e explicar de maneira calma e branda. Já que estamos num período tão complicado, devemos ter calma. Não estamos numa situação apocalíptica, estamos num momento complicado, mas que em breve vai passar. Então segue tudo normal, apesar dos vetos que são dados pelo governador, devemos ter calma, não é? Os vetos que eu me refiro são vetos ao comércio, vetos a alguns trabalhos. Então devemos ter calma, paciência, apesar de que muitas pessoas estão se complicando, não é? No meio dessa pandemia, mas infelizmente se preocupar mais, ficar mais alarmado, não vai adiantar de nada. Então, muito bem, eu trago aqui a primeira notícia de hoje do Pod News, que é o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, vai debater a reabertura do comércio, indústrias e setor de serviços na Paraíba durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo parlamentar na tarde da quarta-feira, ontem, em entrevista ao Arapuã Verdade, da Rádio Arapuã. Abre aspas para o que Adriano Galdino falou. Na próxima sessão eu já trago essa discussão para que nós possamos abrir um canal de conversa, de diálogo, de posicionamento, de plano emergencial, para que possamos ter no mínimo, no espaço, no menor espaço de tempo possível, um plano para que no momento oportuno tenhamos a abertura do comércio e das indústrias de forma segura. Fecha aspas, revelou o presidente da Assembleia Legislativa. Muito bem, então Adriano Galdino já vem levando o debate da reabertura do comércio. O presidente Jair Bolsonaro, com esse auxílio que ele começou a dar, a intenção primeiramente era R$ 200, mas como houve um desentendimento nos valores, não foi isso que foi aprovado. O aprovado foi R$ 600 no auxílio emergencial. Então é complicado para as pessoas que estão em casa, é complicado para quem está sem trabalhar. Muitos brasileiros trabalhando na informalidade, muitos brasileiros dependendo do pão de cada dia através de vendas diárias de pipoca, salgado, muitas coisas mesmo que essas pessoas estavam vendendo. E esses esses bicos, como podemos denominar, estavam sendo tratados como empregos formais pelo governo federal, estavam sendo contabilizados. E por isso era alegado que a taxa de desemprego estava caindo, mas na verdade apenas uma manobra política para dizer que o povo estava trabalhando fixamente, não é, em um local e etc. Então é muito complicado. O presidente Jair Bolsonaro
liberou apenas R$ 600 para o povo. R$ 600 para quem tem crianças, para quem tem feira para fazer em casa, para quem tem conta de energia, conta de água, para quem tem várias contas, é muito, muito pouco. É um valor irrisório. Então essas pessoas, infelizmente, precisam trabalhar. Não é que eu seja a favor da quebra do isolamento social para vender, não. Mas as pessoas ficam sem saber o que fazer. E a culpa não é delas, a culpa não é das pessoas que estão vendendo clandestinamente, de quem está abrindo bares clandestinamente, de quem está trabalhando, vendendo picolé, vendendo bugigangas, trabalhando em barbearia e etc. A culpa não é dessas pessoas. A responsabilidade total eu jogo para o presidente da República. Um auxílio de R$ 600, ele está priorizando a economia, isso é óbvio. É óbvio, mas no momento em que se discute a reabertura do comércio, eu sou contra a reabertura, mas entendo a necessidade. E por isso eu não sou aquela pessoa que é totalmente contra. Eu entendo a necessidade dos trabalhadores de voltarem com as suas atividades. Agora, quem é grande empresário e fica pressionando para tudo voltar ao normal, essas pessoas querem apenas que a reabertura do comércio volte para que eles não quebrem. Estão pensando apenas em si, não na vida dos funcionários que trabalham para eles. Mercadinhos, farmácias, sim, são serviços essenciais. Agora temos que ponderar as ações, temos que debater porque infelizmente está sendo jogado xadrez e nós somos os peões disso tudo. Muito bem, após esse desabafo, é um comentário em forma de desabafo. Após isso, eu vou dar a próxima notícia, que é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que prevê ajuda financeira de 60 bilhões de reais a estados e municípios. Ele vetou um trecho que abria exceções em relação ao congelamento dos salários de servidores. Com isso, não haverá reajuste para servidores até o final do ano que vem. E outro que permitia a estados e municípios suspender o pagamento das dívidas com bancos e organismos internacionais. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional para ajudar a estados e municípios a enfrentarem os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus e reforçar ações de assistência social. Muito bem, já de cara, nós vemos aqui que o presidente Jair Bolsonaro, ele fez isso mais não foi por livre e espontânea vontade. O presidente fez isso por pressão. Estavam pressionando ele a fazer isso, a liberar ajuda, não é? Dória mesmo, que é o governador de São Paulo, ele disse que não tinha o que se discutir, que Bolsonaro ainda queria discutir essa proposta, e Dória disse que não tinha como se discutir algo desse tipo, o presidente tinha que aprovar e ponto final. E é verdade, o presidente está pouco se lixando para os estados, tanto que no momento de pandemia ele não quer perdoar dívidas. Ele não quer perdoar dívidas dos estados em um momento que estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes. Então, presidente Jair Bolsonaro, a responsabilidade de falta de investimentos nos estados pela saúde é sua. O senhor está preocupado com os pagamentos que os bancos vão receber, está preocupado em, como sempre o senhor vem pregando,
prejudicar os servidores públicos, porque se fosse dado o salário, o aumento ao servidor público, em nada iria prejudicar as outras categorias de trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro, ele está sempre, de uma forma ou de outra, tentando prejudicar as categorias que ele não gosta, que ele não tem afinidade, sempre tentando, através do seu poder, impor algo que não é justo, algo que, se o presidente governasse sem a ideologia, iria passar livremente, iria ter sido algo sem qualquer barramento, sem qualquer problema de liberar, mas o presidente sempre tem que bater de frente, sempre tem que colocar alguma coisinha, alguma dificuldade, para que ele mostre que ele não gosta de tal categoria, de tal pessoa. E isso é muito errado. Inclusive contraria os discursos dele, que disse que governaria sem qualquer ideologia. O presidente, na verdade, a todo momento está em contradições. É um governo que passa por muita ambiguidade. Sempre ele diz uma coisa, depois diz que não falou. Sempre ele fala uma coisa, se contraria, se enrola. O presidente, na verdade, está mostrando o despreparo total para o cargo que exerce. O presidente não deveria estar ali. Muito bem, após esse comentário acompanhado de uma crítica embasada em argumentos, inclusive argumentos que são municiados pelo próprio presidente, vamos falar aqui a próxima notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte. Muito bem. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, afirmou nesta quarta-feira que é preciso começar a debater no Congresso a responsabilização de plataformas digitais na veiculação de notícias falsas. Em entrevista ao chegar à Câmara para a sessão desta quarta-feira, Maia disse que é contra limitar a liberdade de expressão, mas ressaltou que é preciso melhorar o sistema de controle das estruturas que divulgam fake news. Abre aspas para o que Maia falou. Ninguém quer reduzir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Fecha aspas. Abre aspas. Nada disso. O que não pode é essas estruturas estarem sendo usadas contra as instituições democráticas. Foi o que ele declarou. Segundo ele, o que se quer é que as pessoas sejam responsáveis pelo que divulgam. Muito bem, isso daí, essa indignação toda, veio após o STF ter a sua imagem manchada, não é? O que eu me oponho é quando você simplesmente só toma partido de algo quando atinge uma instituição que você tem apreço. Na verdade, as fake news vêm sendo roladas aí em grupos de WhatsApp, todas com a mesma estrutura, como eu falei no Pod News de ontem. São pegas algumas verdades, misturadas com teorias de conspiração e disseminadas em grupos de WhatsApp. E quem não lê as notícias, faz apenas repassar, acaba repassando algo que não é verídico. E às vezes atacando a honra de pessoas de bem injustamente. O que podemos fazer é o seguinte, é o que o deputado Rodrigo Maia falou. Temos que responsabilizar as pessoas que estão divulgando
as falsas notícias. No momento em que estamos divulgando falsas notícias, dependendo do conteúdo, podemos até afetar a vida de pessoas. Já vi fake news de tudo quanto é jeito. Fake news que diz que Bolsonaro estava esperando apenas Moro confessar que estava interceptando mensagens para Dória e várias coisas totalmente descabidas. Então, o que podemos dizer é que as fake news têm que ser responsabilizadas. Os autores, temos que dar nome aos bois para que isso não aconteça. Fake news vem rolando solta desde as eleições de 2018. Negócio de dizer que quer transformar o Brasil em uma nova Cuba, quer transformar o Brasil em um país comunista, estamos vivendo no socialismo, essa besteirada toda. E se nós dermos uma olhada no regime do Brasil, na verdade muitos países atualmente não querem ser o Brasil, não querem estar vivendo no Brasil. O Brasil é o país em segundo lugar no quesito de casos de coronavírus. Essas informações que o presidente vem falando, a insistência dele em colocar cloroquina, hidroxicloroquina, não dá, cara, não dá pra levar isso a sério. Estudos já desmentem essa teoria. Então, pra que ficar insistindo? Pra que ficar fazendo jogo com a vida do povo? O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado dos seus filhos, que sempre estão acusando pessoas, sempre estão dizendo e o Lula não sei o que, sempre colocando o Lula no meio do governo. Na verdade, não que eu esteja apoiando Lula, mas quem está no poder agora, quem senta na cadeira, é Jair Bolsonaro. Então, ele quem é o responsável, ele quem é o líder do nosso país, ele quem tem que arcar com as consequências das críticas, ele quem tem que aguentar as críticas. Não podemos deixar de criticar. E a cada dia eu percebo que atitudes de fake news estão sendo levadas em consideração, estão ganhando mais espaço, então isso daí tem que ser desconstruído imediatamente. Muito bem, vamos agora para a próxima notícia do Pod News de hoje, falando sobre o governo Bolsonaro. Vamos continuar aqui, não é? Falando sobre uma fala do filho do presidente, que é o seguinte: Eduardo Bolsonaro, que é filho de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, cogitou nesta quarta-feira a necessidade de adoção de medida, abre aspas, medida enérgica pelo pai. O deputado falou ainda em, abre aspas, momento de ruptura e disse que a questão não é de si, mas sim de quando isto vai ocorrer. Eduardo Bolsonaro estava se referindo à operação da Polícia Federal desta quarta-feira, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que executou mandados de busca e apreensão em endereços de aliados do presidente e a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, autorizada pelo ministro Celso de Mello. Abre aspas. Essa postura eu até entendo, quem tem uma postura mais moderada. Vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião de Eduardo Bolsonaro não é uma questão de si, mas de quando isso vai ocorrer. Eduardo Bolsonaro, você está falando sobre o que, meu amigo? Você está falando sobre o quê? De si, mas não quando?
Já foi citado pelo filho de Bolsonaro um AI-5, cogitado um AI-5, o que não é admissível numa sociedade democrática. Então, isso daí é uma ameaça velada? Uma ameaça velada à democracia na qual vivemos? Essa é a sua intenção? E outro ponto que devemos observar é que os filhos de Bolsonaro sempre falam pelo pai. O presidente é Jair Bolsonaro, mas eu sempre vejo os filhos tomando partido de coisas que eles não têm nada a ver. Não vejo eles se mobilizarem para ajudar na questão da saúde na qual estamos vivendo. Vejo apenas os filhos, acompanhados do pai, jogarem um jogo de xadrez. E como eu disse antes, nós somos os peões, colocando uns contra os outros, colocando brasileiro contra brasileiro, pessoas de diferentes crenças, diferentes valores uns contra os outros, incitando sempre a violência, ao ódio. Então o que podemos fazer, não é? O que podemos fazer é o seguinte, é dar uma nota de repúdio ao que foi falado por ele. Porque não tem nada de que vai ter consequências, como o general Heleno tinha falado, que se pegar o celular de Bolsonaro, o celular do filho de Bolsonaro, teriam consequências imprevisíveis. Não tem nada imprevisível num país democrático. Não tem nada imprevisível num país democrático. O que deve ser imprevisível é o governo, a governabilidade de Bolsonaro. Sabe por quê? Ele anda fazendo muita besteira. Ele está se preocupando mais com reeleição. Ele disse, não estou preocupado nem com reeleição. Tá sim, meu amigo. Você está. Inclusive, seus eleitores estavam levantando uma hashtag no Twitter, Bolsonaro reeleito. Como que você não quer se reeleger com um discurso populista barato? Seu discurso é um discurso, além de falso moralista, que prega falsos valores. Falsos valores por quê? Porque você não os vive. Você não segue os valores que você prega, Jair Bolsonaro. E aí vem o teu filho, vem fazer uma ameaça velada à democracia, falando que teria que adotar uma medida enérgica. Enérgica nada, rapaz. Vocês têm que adotar medida enérgica contra esse caos que está a saúde. Tem que tomar medida enérgica, sabe contra o quê? Contra esse coronavírus. Tem que tomar medida enérgica para prevenir a população de que o vírus seja ainda mais disseminado. Ou eu estou errado? Rapaz, nunca vi isso na minha vida. O presidente está preocupado. Presidente não, o filho do presidente, que, convenhamos, fala pelo pai, fala as coisas, as palavras que ele fala, tudo que é falado por ele é o mesmo discurso do pai. Então, ele está preocupado em discurso enérgico, com ideologia. Por favor, cara, não faça um negócio desse com o Brasil, não. Não faça, não. O Brasil merece pessoas melhores na sua gestão. Infelizmente, temos uma família de políticos que tem uma ideologia totalmente fora da realidade. Estamos numa pandemia e o homem vem falar de medidas enérgicas. Se quer falar de governabilidade, por que não falou no primeiro ano de governo? O povo estava indo às ruas inchado, tava um negócio surreal para um primeiro ano de governo. Tava tendo protestos inflamados contra Bolsonaro, pelo que ele falou de balbúrdia na educação, e agora o filho dele me vem com essa. Então, se Bolsonaro acha que é assim que se administra um país, é assim que se cuida de um país,
Ele está totalmente enganado. Ele é um homem totalmente despreparado para exercer a função que está exercendo. O filho dele também é despreparado. É um cara que chama o filho por número 01, 05, 03, 0 não sei quanto. Disse que ele deu uma fraquejada e teve uma filha. Um homem desse, não, sinceramente, não tem o seu juízo perfeito, não. Então, ele está preocupado com reeleição, com politicagem, em investigar o que os opositores estão fazendo. Eu quero que essa investigação chegue em Minas Gerais. Interessante é que o filho dele disse que não pode investigar os aliados políticos de Bolsonaro. Mas quando estavam investigando os opositores, os atuais opositores de Bolsonaro, ele chega a deu risada. Então é uma coisa totalmente desconexa. Porque pau que bate em Chico é pau que bate em Francisco. 2 pesos, 2 medidas. Então, presidente, se existe uma coisa que nesse país segue é a justiça. Mas não podemos deixar que seja, não. Se é partidário essa investigação, eu não sei. Essa investigação que com várias evidências, não é? A Polícia Federal tem influência do presidente Jair Bolsonaro. Com várias evidências, inclusive através de falas do próprio presidente, constatam isso. Então, se essas investigações foram a mando de Bolsonaro, é totalmente errado. E se essa investigação que estão fazendo contra os aliados de Bolsonaro for algo que busca repreender as investigações, é também algo errado, mas não podemos deixar que apenas um lado tome espaço, porque a cada dia estamos vendo o presidente Jair Bolsonaro ganhar mais terreno, avançando. E aí eu quero saber até onde isso vai chegar. Porque General Heleno ofendeu a democracia. Então, a democracia ela é feita através de um molde assim. O que sai desse molde é antidemocrático. Vivemos numa sociedade que tem leis, numa sociedade que tem regras e que ao longo do tempo vai se adaptando. Então esse molde que é dessa forma acaba virando de outra forma para se adaptar aos valores da realidade que possa vir futuramente, mas sempre com embasamento na democracia. Então não podemos admitir que o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seus filhos, faça o que quiser. Tem que responder pelo que falou. Tem que responder. Já falaram em AI-5, falaram em medidas enérgicas, sem deixar clara a intenção, mas de uma forma que, para meu entendedor, uma palavra basta, não é? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente a audiência de vocês. Espero que o Brasil melhore. Dias melhores virão. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e divulguem o meu vídeo, por favor, para que cada vez mais possa ter alcance de mais brasileiros. Muito obrigado por tudo.